pessoal, mais um episódio do nosso podcast Essência Feminina. E hoje eu estou aqui com a delegada Amanda Ribeiro da Silva Andrade. E ela é titular da Delegacia de Atendimento à Mulher aqui da cidade de Gravataí. Boa tarde, seja bem-vinda. Muito obrigada também por ter aceitado, né, participar do nosso podcast. Obrigada, boa tarde a todos, é uma honra e muito obrigada pelo convite. Me diga uma coisa, estávamos conversando em off, eu gosto de conversar um pouquinho com o convidado antes para saber um pouquinho melhor, e ela me disse que ela não é daqui, não é gaúcha. Não sou gaúcha. Já acostumou com esse frio? Porque hoje, gente, tá frio, nós estamos gravando aqui, mas tá muito frio. Hoje tá frio mesmo. Já acostumei, eu já estou aqui tem quase 4 anos, vim parar aqui por conta do concurso, né, do concurso público, e sou natural de Belém, do Pará, mas minha família é do Piauí. Olha só. Ela também tem uma bebezinha, né? Bebezinha, como é que é o nome? Laura. 9 meses. Que legal. Então, vamos conversar sobre violência contra a mulher. Na verdade, nós não queremos a violência. Então, vamos começar assim. Eu conversei com algumas amigas, perguntei, né? A gente, vou entrevistar uma delegada, o que tu acha que eu gostaria de saber para abordar, para perguntar? Até porque eu sempre deixo bem claro nos meus podcasts que eu não sei muita coisa, eu sou leiga. Então, às vezes eu faço uma pergunta, a pessoa, eu tenho um entendimento e a pessoa esclarece. Então, se ela, talvez eu fale alguma coisa, você pode me corrigir. Porque, como eu digo, a gente está aqui para aprender também. E tem assuntos, não domino todo o assunto, ninguém nunca domina tudo, né? Então, estamos aqui para aprender. Vamos começar aqui pela tal da medida protetiva. A gente vai para lá e vai para cá com esse assunto. Às vezes as pessoas têm essa ideia de que não funciona, ela tinha medida protetiva, mas não adiantou. O que tem para me dizer sobre isso? Bom, a medida protetiva ela é um dos instrumentos de proteção da Lei Maria da Penha, que é a lei que protege. Na verdade, a Lei Maria da Penha ela funciona como se fosse um estatuto da criança e do adolescente. Tem o estatuto da criança e do adolescente e tem a Lei Maria da Penha. Ela é uma lei que ela visa proteger a mulher. E dentre as medidas de proteção nós temos as medidas protetivas de urgência, que são concedidas por um juiz que analisa a situação e ele determina algumas situações. Por exemplo, o agressor não poderá se aproximar a 200 metros da vítima, dos seus familiares, proibido de ter qualquer contato com a vítima, seja por rede social, seja por contato telefônico. E se ele descumpre essa medida protetiva, nós temos o crime de descumprimento de medida protetiva, que ele é preso em flagrante no momento do descumprimento. Então, é um fator de proteção. O que acontece? Infelizmente, às vezes, a mulher, ela não consegue acionar a polícia a tempo. Porque nós não temos ali como ter um policial para cada mulher. Infelizmente, seria ótimo se tivesse, mas nós não temos, né? Então, o que acontece é que quando ela tem a medida de proteção e ela aciona, seja o 190, seja a própria delegacia de polícia, a polícia vai até lá, se ele estiver lá, ele é preso em flagrante e é conduzido para a delegacia. Às vezes não funciona. Não tem tempo. E é comum muitas mulheres, não sei se por medo, ou porque a mulher é muito emoção também, né? Cai na lábia, que eu não vou fazer mais, e tal, e de tirar tirar a medida protetiva, ou a medida fica lá, embora, por exemplo, fui lá, fiz a queixa, pedi medida protetiva, tá, mas eu resolvi voltar pro meu companheiro, tentar mais uma vez. Sim. Aquela medida, ela baixa no sistema ou ela continua lá? A medida protetiva, quando ela é deferida, ela tem um prazo de 6 meses e ela pode ser renovada. O que acontece? Muitas vezes, sim, a mulher vai lá e pede para que a medida protetiva seja cancelada. É comum, né? Mas daí a gente entra no assunto que é o ciclo da violência doméstica. Por isso que, assim, a polícia, ela é a última barreira em relação à violência. O ideal é que a mulher tenha todo um acolhimento antes, que ela entenda, que ela passe que ela entenda como é que funciona o ciclo da violência. Para que ela não caia nessa lábia. Exatamente. Para que ela não caia nessas... As
mulheres, né, nós somos coração. Eu sempre digo assim, uma mulher quando ela vai se separar, o homem às vezes vai se separar, né, arranjou outra mulher, sei lá, ele sai de casa, né? Geralmente o homem quando sai de casa é porque tem outra, né? Porque eles têm que ter uma estrutura, né? Desculpe os homens. Mas a mulher, ela custa às vezes a se decidir, mas quando ela se decide a se separar, ela separa mesmo e ela não quer voltar. Mas no caso, né, quando há esses acontecimentos assim, de violência e tudo mais, às vezes está tendo um relacionamento, às vezes tem a dependência financeira também. Então a mulher acaba, né, o que ela, não, vou tentar mais uma vez, coitadinho, não vai fazer de novo. E quando vê, vai para a estatística, né? Eu acho importante a gente comentar justamente isso, o ciclo da violência, a questão da mulher que ela tem, às vezes ela não tem nem a dependência financeira, mas ela tem a dependência emocional. Algo que a gente até comentou em off, né? Nossa sociedade ela ainda é muito machista, muito patriarcal. Então a mulher, às vezes, ela tem aquele sentimento de que eu falhei no meu relacionamento, ou então a sociedade cobra muito que a mulher ela tem que ter alguém, ela tem que ter um marido, porque se ela não tiver, como assim? Se ela é boa profissional, mas se ela não tiver um marido, falando em off, né? Nós falamos sobre o machismo. E uma coisa que eu vou te dizer, antigamente a mulher era assim, eles usavam esse termo, aquela lá é largada. Usavam esse termo, não sei se na tua terra, lá no Piauí, né, no Belém, aquela é largada, então era um horror. Então a gente vem dessa cultura de que a mulher, se que separa, ela é largada, ela é avulsa, ela é qualquer coisa, mas, né, então tem muito disso, a gente carrega muito disso. E aí também tem a questão do machismo. Eu vou dizer assim, eu tenho 4 filhos, e eu ensinei eles a respeitar a mulher. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que bater nessa tecla, porque nós somos as mamães, nós é que criamos esses monstrinhos aí que estão aí. Então a gente tem que mudar também a nossa cultura. Eu sempre disse para os meus filhos uma coisa: o homem, ele tem que manter a casa. E quando eu digo manter a casa, é manter o arroz, o feijão, a luz, a água, essas coisas básicas. Para mim tem que ser o homem, sim, mas ele tem que ter uma mulher que trabalhe junto com ele, ao lado dele, para os dois crescer, para o casal crescer. E não pode aquela coisa assim, ela não pode isso, não, deixa sim, porque se tu pode, ela também pode. Então é uma coisa assim que a gente tem que passar para os nossos filhos, nossos netos, enfim, você que é mãe que está criando seu filho agora, e mostrar que tem que ter respeito. Tem que ter respeito, que todo mundo pode fazer, né? É livre, a pessoa é livre, ninguém é de ninguém. Parece assim que a pessoa é que ela casou e é presa, não pode mais nada. É que onde o casal sabe se respeitar, tem respeito, a coisa anda. E isso tem que ser tratado lá da base, né? Da base familiar mesmo. Exato. Um relacionamento saudável mantém a base que cada um tem a sua individualidade, tem os seus jogos. Eu lembro de comentar algumas coisas com algumas vítimas que chegam e eu já digo que é um sinal de alerta. Não romantizem o ciúme. Não é legal ser ciumento, não é bonito. Geralmente, essas vítimas que entram na estatística, elas tinham um companheiro ciumento, um companheiro possessivo. Então, assim, não romantizem o ciúme. É uma coisa assim, não romantizar o ciúme. E uma outra situação. São gerações diferentes, né? E o que a gente vê hoje? Antigamente, tu casava para a vida toda. Aí depois, né, que eles são os nossos pais lá, que sofriam, apanhavam, sofriam caladas, mas se mantinham aquele casamento. Aí mudou a geração e já o divórcio já era normal. Não tinha aquela coisa, não, vou me separar e pronto. E agora, só que chegamos a uma geração que para casar, para se juntar e para separar, tá muito fácil. E como eu digo, para matar também tá fácil. Porque não existe, hoje eles estão ali com 20 anos, 21 anos, ele já está com filho, aí o rapazinho já foi embora, já deixou aquela moça, né, com filho, daqui a pouco, né, que é um caso que recentemente aconteceu com uma jovem, 21 anos, aqui na nossa cidade, Rio Grande do Sul, em Gravataí, que foi assassinada, né, pelo companheiro, e uma jovenzinha de 21 anos. Então a gente tem que, como é que poderíamos orientar as mulheres, tá? Por exemplo, vai começar um relacionamento com a pessoa. Eu quero saber como é que essa pessoa é, como é que tinha que ter alguma coisa desse sentido, né? Bom,
primeiramente, tem alguns sinais de alerta em relação ao relacionamento abusivo. A começar pelo ciúme, o controle. Quando o homem ele é muito, como é que eu posso dizer, ele é muito intenso. Geralmente o ciclo da violência começa ali, né? O cara é muito intenso, ele faz tudo pra mulher, e aí ele faz. É como se ela se tornasse uma presa fácil, sabe? E aí depois começa o ciúme, começa o controle. Aí a vítima fala assim, nossa, mas é que ele é tão apaixonado. Não, isso não é paixão, gente. Controle. É controle. Eu quero saber se essa pessoa que eu tô me relacionando tem algum antecedente. Como é que eu faço? Joga no Google. Jus Brasil, ele tem ali, se o cara estiver respondendo algum processo, vai aparecer. Joga no Google, coloca o nome, pede o nome completo dele. Vai ter ali, se tu quer saber se o cara é um golpista, se o cara tem alguma coisa, dá pra colocar. Gente, hoje em dia a internet está aí também para nos ajudar. Para nos ajudar. Uma outra coisa também que eu acho que é interessante a gente falar é que nós mulheres, às vezes, a gente joga contra a gente mesma. Por exemplo, me casei com um fulaninho, mas ele já tem uma ex. Aí, para aquela ex, ele já está negando a pensão para o filho, né? Às vezes tem que dar um caderno, uma coisa diferente para a criança. Aí está lá dando uma pensão de R$200 e aí nós estamos, às vezes, brigando com a ex, né? Tomando partido. Por quê? Porque, né? Só que depois ele não sabe que não vai ir comigo. Se eu me separar dele, exatamente. A gente acaba jogando contra. Muito bom a senhora falar sobre isso. Por quê? Muitas vítimas falam assim, mas eu não vou deixar ele porque ele é um bom pai. Gente, homem que violenta a mulher, que agride mulher, não é bom pai. Não tem como ser bom pai. Sabe por quê? Porque a criança que está vendo aquela violência ali, ela vai entender isso como normal. E aí ela vai ser uma possível vítima depois. Exatamente. Vai ser normalizado para ela aquela violência, é o que ela vai refletir. Exato. Então assim, não se prendam a isso. E é isso, é bem o que a senhora falou. Se esse homem ele tem uma família que ele já deixou, que ele já abandonou, gente, não vai mudar. Não vai dar certo. Inclusive na Lei Maria da Penha tem um sistema que é como se fosse um encontro dos agressores para que eles conversassem, para que eles tirassem essa questão do machismo. A maioria dos homens não adere a esse programa. Agora, os que aderem tem um bom índice de não reincidência. Mas a maioria dos homens não adere. Por quê? Porque eles não querem mudar. Sabe? Então, é importante que as mulheres terem isso. Mulher não é, eu gosto de falar assim, mulher não é ONG de homem. A gente não tem que. A gente não tem. Mulher não é mesmo. A gente não tem que se abraçar. A gente não tem. É que a gente vira mãe. Mas não é. A gente vira mãezona, quer cuidar, e a gente se entrega, né? Tem tudo isso. Focando na nossa cidade, pensando os trabalhos, as campanhas, porque a gente sabe, tem a Casa Lilás, tem vários movimentos, né? O que mais nós temos, assim, de acolhimento para essas pessoas? A rede de apoio, que a gente chama, né? A rede de apoio que envolve Polícia Civil, Brigada Militar, a Casa Lilás, o Poder Judiciário, o MP. Aqui eu preciso elogiar, eu cheguei em pouco tempo, né, aqui na Deante Gravataí. Eu tomei posse no início de abril. Realmente muito a rede de apoio que funciona bastante. É bem integrado. A gente tem uma juíza aqui muito atuante, um promotor muito atuante. A rede de assistência aqui é bastante atuante. Sempre que eu peço para encaminhar alguma vítima para a Casa Lilás, elas têm um acompanhamento psicológico, o trabalho é bem feito, assim, é bem importante. Além disso, a gente tem pela Polícia Civil, que é o que eu posso falar, o Papo Responsa, que a gente vai nas escolas e fala sobre violência doméstica, fala sobre outros tipos de violência também, que é um papel bem legal, que conscientiza, acaba que chega pra gente muitas denúncias depois que a gente vai nas escolas falar sobre isso.
As crianças, os adolescentes, eles tomam coragem de buscar ajuda, sim, a gente recebe muitas denúncias a partir. E me diga uma coisa assim, ó, referente ao acolhimento, né? Esse acolhimento, quando é feita a medida protetiva, vocês encaminham por esse acolhimento ou é ao contrário? Primeiro elas procuram acolhimento, depois... Toda vez que é deferida uma medida protetiva, o judiciário já marca uma audiência de acolhimento. Então, é depois que vem a medida protetiva que tem o acolhimento. Certo. E uma pergunta agora que eu quero te fazer. Nós somos uma sociedade machista? Somos. Não vamos romantizar aqui não. A gente sabe que sim. E o que tu achas que tem que haver assim, ó, porte de arma, né? Hoje está mais fácil, né, para a pessoa adquirir uma arma. Eu sempre digo assim, eu não posso ter arma, porque eu já sou uma Aí eu brinco, às vezes o assunto é sério, mas às vezes a gente tem que dar uma... O que acontece assim? Eu sei que se eu tiver uma arma em casa, talvez eu não tenha, né, uma estrutura no momento assim, de sair dando tiro todo mundo. Então, o porte de arma, ele, claro que a pessoa tem que fazer todo um trabalho psicológico, tudo para ter. Eu acho que em função disso, aumentou as mortes, o feminicídio, porque as pessoas têm mais acesso à arma. Eu acho que isso tem a relevância ou não? Pode ser que sim. Infelizmente a gente não tem nenhum estudo sobre isso. Seria leviano da minha parte dizer, não porque o porte de arma ficou mais fácil, então por isso que estão matando mais mulheres. Até porque às vezes algumas recentemente foram vítimas de facada, enfim, então. Mas de fato, o acesso à arma fácil aumenta o nível de violência. Isso aí a gente tem estudos nesse sentido. Mas em relação aos casos de feminicídio, eu confesso que o meu posicionamento, isso aí, o posicionamento não é da delegada Amanda, é o posicionamento da Amanda, tá? Eu acho que o porte devia ser bem restrito. E me diga uma coisa, Amanda, não precisaria, né, claro que não de ser nome de vítima, mas tem alguma nesse momento assim, de trabalho, de anos de trabalho que você tem, que te deixou assim profundamente marcado, que te marca assim, que tu deita de noite, porque é um trabalho pesado, né, o da polícia, enfim. E aí tu chega assim e diz, olha, isso aqui não sai da minha mente. Tem assim uma coisa assim, que te marcou por alguma razão? Eu acho que todas as vítimas são importantes, né? Todas as vítimas são realmente marcantes, e principalmente aquelas que a gente não conseguiu ajudar, né? No momento, a Maria Eduarda é algo que está tocando no coração, né? E infelizmente a gente ela não tinha nenhum tipo de medida protetiva, né? Ela não tinha solicitado, a gente não sabia. Fazia acho que 2 meses até de relacionamento, né? O relacionamento deles era de 2 meses, assim, e havia acho que era 1 semana que ele tinha ido morar com ela. Então, complicado. Daí depois a gente ouvindo, né, alguns testemunhos, aí falam, ele era ciumento, ele era... Poxa, podia ter tido um alerta, né, de separar. Mas a gente fica pensando... E os jovens são intensos também, né? A gente sabe, quando a gente é jovem, a gente é intenso, e aí a gente pensa que a gente está sempre certo, incerto, e as coisas vão e acontecem. Mas o que me surpreende é que vários movimentos são feitos, e o feminicídio está cada vez mais alto no Brasil todo, não só no Rio Grande do Sul, não só aqui na nossa cidade, no Brasil inteiro. E a gente foi toda hora falando na televisão, tem campanha, tem isso, e quem que leva essas pessoas? Nem eu vejo assim, ele não aceitou o fim do relacionamento, mas como? Como assim? A criatura não consegue entender, não dá mais. Tu vai pro teu lado, eu vou pro meu lado. Mas é aquilo, aí a gente volta, né, para aquele ponto de que o homem acha que a mulher é seu objeto. Então, se ela não for minha, não vai ser mais de mais ninguém. É isso que se passa pela cabeça. Eu não sei, é um ego ferido, é um orgulho, não tem explicação. Não tem explicação, né? Porque a mulher, você não vê, por exemplo, uma mulher que, quando o homem fala, tchau, não quero mais saber de ti, você não vê a mulher matando o cara. A mulher vai. Ela até, se o homem disser que não quer saber mais dela, ela até dá uma encarnizadinha, né? O divórcio. Ela não sai matando. Não, nunca.
incomoda um pouquinho do jeito. Mas os homens não, eles têm essa dominação. Eu acho que a maioria dos homens tem esse pensamento de dominação. Não, ela é minha, então se ela não for minha, ela não vai ser mais de mais ninguém. E é por isso que eu bato na tecla dos sinais, dos primeiros sinais. Não romantizem a possessividade, não romantizem o homem. Ai, não, mas ele não deixa eu sair com as amigas porque ele quer me proteger. Não, isso é ciúme, isso é possessão. Não deixa trabalhar. Não deixa trabalhar. Isso ele está te fazendo, te tornando dependente dele, para te ficar sempre ali naquele ciclo da violência. Então não deixem chegar nesse ponto. É o que eu digo, mulher não tem que ser dependente de homem. A gente tem que trabalhar ao lado para crescer junto, mas não ser dependente. Por quê? Até por outras razões. O homem pode vir a faltar em algum momento, né? A vida é um sopro para todo mundo. E aí, quando tu vê, tu fica totalmente desamparado. Então a mulher tem que ter o seu trabalho, tem que ter a sua renda, tem que ter a sua liberdade financeira também e a sua liberdade emocional também, né? Eu vou te dizer que tem uma amiga minha que às vezes para ir na casa da mãe dela, ele enlouquecia. Ela queria ir na casa da mãe dela, visitar a mãe dela, ela começou a não ir mais porque dava problema, dava muita discussão. Então às vezes a mãe dela que ia lá visitar ela porque ela para sair de casa era complicado. Já se separou, graças a Deus, não, né, se separaram. Né, foi esse isolamento social, isolamento em relação à família, gente, isso é sinal de alerta grave. Isso não pode acontecer. Isso aí é indicativo de um relacionamento abusivo. E me diga uma coisa agora, talvez não seja da tua delegacia, no caso da mulher, quando é criança, assim, que é o pai, irmão, sei lá, abuso infantil, também fica dentro da delegacia. É importante a gente falar sobre isso. Aqui nós não temos aqui em Gravataí, nós não temos uma delegacia de proteção à criança e adolescente. Então, a delegacia de atendimento à mulher, ela tem um cartório com duas policiais maravilhosas. Na verdade, a equipe da DEAN, preciso fazer esse parênteses, a equipe da DEAN como um todo é maravilhosa. Mas nós temos também duas policiais que ficam responsáveis pelos crimes de estupro de vulnerável ou de abuso envolvendo criança e adolescente. Então, sim, nós também tratamos sobre essa temática, que é uma temática muito sensível. É bem complicado. Assim. Pois a gente fica também assim, eu como mãe, como vó agora também, eu fico horrorizada, porque talvez isso sempre existiu, né? Mas não nessa proporção como está acontecendo hoje. A pedofilia, e aí eu tive, você que me acompanha no nosso podcast, a gente entrevistou a Kátia Roland, que ela perdeu o seu filho, o irmão dela matou o próprio sobrinho, né? Porque abusou dele, aí com medo que ele contasse, né? E a gente gravou um podcast, saiu essa semana também, sobre isso, e aí ela está lutando, né, pela justiça pelo Andrei, e outros, né, também, assim, a gente fica horrorizado, fica deprimido, deprime um pouco o emocional da gente, a gente fica abalado com isso, né? É um tema muito, muito delicado e é um crime silencioso. Geralmente, a maioria dos abusos com criança e adolescente se dá no ambiente familiar. Então, é um crime silencioso, assim como a violência doméstica, que se dá entre quatro paredes, né? Então, por isso que o trabalho de conscientização nas escolas é muito importante. A gente recebe muita denúncia também disso, que a criança fala assim, olha, isso não é certo. O que aquele tio ali fez comigo não é certo. Porque às vezes em casa a pessoa não tem essa... Às vezes a mãe ou quem deveria proteger faz o abuso, então não quer que aquela criança saiba que isso é errado. Então o trabalho de conscientização também é muito importante. A gente deve conscientizar as crianças e adolescentes sobre o que pode e o que não pode. Sabe também um outro alerta assim, que eu faço e que a gente conversou também, né, com outros convidados, é assim, meu filho vai pra festa do pijama na casa da fulaninha de tal lá, na casa. Eu acho que isso não tem, mas não dá, tu não pode, tu por mais assim, conhece a família, não,
vai lá, busca ele no horário, esse negócio de posar na casa do amiguinho, da amiguinha, tu não conhece o pai, o irmão, a família, a gente não conhece o suficiente, né? Nunca Porque conhece. a família, às vezes a gente se surpreende com o que acontece, imagina, em pessoas que não são da nossa família, né? A Laura não vai pra festa de pijama. Eu digo assim, a gente, antigamente, certas coisas a gente podia fazer. Mas hoje em dia, eu não sei aonde foi, Amanda, que virou a chave pro mal. Então, aí é um ponto importante, sabe? As pessoas falam assim, ai, mas não sei o que está acontecendo agora que está aumentando. Não, eu acho que agora a gente tem notícia. Agora as pessoas denunciam. Isso sempre aconteceu. Porque exatamente, sempre aconteceu, mas era, nós éramos muito assim, afobados, assim, não tinha malícia, não tinha conhecimento. É a chamada cifra oculta, que os crimes não chegavam ao conhecimento das autoridades. Porque não era divulgado, porque não era falado. A violência doméstica contra a mulher, por exemplo, sempre aconteceu. Só que antes a mulher não falava, porque tinha muita vergonha, porque achava que não ia acontecer nada. Né? Se a gente for relembrar, por exemplo, a Lei Maria da Penha, né? A origem da Lei Maria da Penha, que não foi alguém que quis ir lá e falar, não, vamos proteger a mulher. Não foi isso. Sabe, o Brasil foi condenado a criar uma lei de proteção para a mulher. Então, antigamente, as mulheres elas ficavam mais acuadas ainda. Mas sempre existiu. E todos esses crimes sempre existiram. Agora a gente tem mais notícia. Por isso que os índices estão altos. Porque agora as pessoas estão criando e estão denunciando mais. Mas a gente... Tu abria, pegar o celularzinho aqui de manhã, tu abrir e começar assim, ó. Quando tu vê, tá sangrando, né? A mão junto. Porque é só notícia ruim. E na grande maioria ali de jornais sobre matou a mulher tal, abusou a criança tal, é uma quadrilha que foi aqui. Acho que hoje aconteceu algum movimento nesse sentido de prenderem pessoas de abuso. Sim, a operação da DPCA de Canoas. Isso, eu estava assistindo na reportagem. Então, assim, todos os dias tem alguma coisa. E realmente, é o que tu falou, antigamente não tínhamos acesso à informação, né? Mas é triste, a gente tem que conscientizar. Qual é a campanha, assim, que hoje vocês acho que é da escola, né, que tu falou? A gente tem, né, o Papo Responsa, que a gente sempre vai nos colégios falar sobre violência. Isso está mapeado, a escola que entra em contato? A escola entra em contato e aí a gente também tem o trabalho da delegacia, né? Então, a gente precisa ver como é que fazer a logística, né? Fazer a logística, o melhor dia. Geralmente são as terças e quintas que a gente consegue ir nos colégios. Então, voltando, temos mais alguma campanha que tu possa falar? Dá para acontecer? Em agosto, nós temos o Agosto Lilás, que é um mês de conscientização contra a violência doméstica. Então, nós realizamos bastante campanhas, palestras durante esse mês. É um mês bem interessante em relação à conscientização. Certo. Quer falar mais alguma coisa que a gente não conversou? Algum recado? Vamos deixar uma recomendação para os nossos... Sim, claro. Mulheres, qualquer sinal de... Procurem, denunciem, não tenham medo. Procurem a delegacia de atendimento. Procurem a rede de apoio, a Casa Lilás. Aqui em Gravataí nós temos uma excelente rede de apoio. Então, a qualquer sinal, procurem uma amiga, sabe? Que se vocês estão em dúvida, estão com medo, procurem uma amiga. Essa amiga vai saber, vai poder orientar, vai de repente pedir ajuda por você, se você está com medo, se você acha que não, se eu for atrás talvez fique pior. Sempre não se isolem e denunciem. A questão é denunciar. A vizinha, se a vizinha está vendo ali... Pois não precisa ser a pessoa. Outra pessoa que está sabendo o que está acontecendo pode denunciar. Exatamente, pode. Daí é uma denúncia anônima, a pessoa não... Que às vezes fica com medo, depois se envolve. Pode fazer denúncia anônima, não tem nenhum problema em fazer denúncia anônima. Aí a equipe vai fazer uma diligência na casa para verificar. Nesse sentido, tem um ditado muito antigo, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, mas eu acho que a gente tem que meter sim hoje em dia. Esse é um ditado que corroborava com a cifra oculta. Hoje tem que se meter. Exatamente, tem que se meter. Então, gente, eu conversei aqui com a Amanda, muito obrigada por ter participado.
né? Fica à vontade para voltar também, para mandar alguma notícia, alguma que queira divulgar conosco. Muito obrigada. Então, pessoal, a gente volta semana que vem. Obrigada.